Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, do autor Tony Cook, e vamos ler hoje o capítulo 16, intitulado A Igreja em Filadélfia. A perseverança importa. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Apocalipse, capítulo 3, verso 8 e 10. A cidade norte-americana na Pensilvânia não foi a primeira a ter o nome de Filadélfia, que significa cidade do amor fraterno. Nos tempos antigos, Filadélfia ficava aproximadamente 48 quilômetros a sudeste de Sardes. Hoje, a maioria de suas ruínas está soterrada debaixo da cidade moderna de Alá-Serri. Assim como Esmirna, a igreja em Filadélfia não recebeu uma palavra de correção da parte de Jesus. E assim como Esmirna, seus membros também estavam enfrentando intensa oposição. Considere a carta. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, em que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13. Jesus elogia especificamente a fidelidade desse grupo de cristãos, observando que eles haviam guardado a sua palavra, não negaram o seu nome e demonstraram perseverança. Deve ter sido tremendamente encorajador para esta igreja ouvir essas palavras de afirmação e também sobre o potencial e as oportunidades que Jesus estava colocando diante dela. Não parece que essa fosse o que muitos considerariam uma igreja poderosa. Jesus disse que eles tinham pouca força. No entanto, Jesus está abrindo portas para que ninguém poderiam fechar. Em vez de focar no que poderiam ser os seus recursos, os números limitados, Jesus queria que eles olhassem com expectativa para o que estava adiante deles. A região ao redor de Filadélfia era propensa a abalos de terra e em 17 anos depois de Cristo, um terremoto havia devastado a cidade. Os cidadãos chegaram a se mudar a fim de evitar os perigos dos prédios danificados. É provável que quando Jesus disse à igreja, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, eles tenham entendido que ele estava dizendo que enquanto confiassem nele, seriam firmes e estáveis, sendo inabaláveis em sua fé. Por duas vezes, ao dirigir às igrejas, uma a Esmirna e a outra a Filadélfia, Jesus se refere à oposição que os cristãos dessas localidades estavam enfrentando por parte do que ele chamou de sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Apocalipse 2:9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir
e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apocalipse 3, 9. Antes de analisar essas passagens, é importante estabelecer a perspectiva do Novo Testamento para a maneira como os cristãos devem perceber o povo judeu. Para o leitor do século XXI, a terminologia sinagoga de Satanás provavelmente soa muito estranha. A maioria das pessoas hoje sabe da perseguição horrenda e indizível que o povo judeu sofreu durante o Holocausto, liderado pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Em outros casos de perseguição ao longo dos séculos, o nome de Cristo havia sido tragicamente usado de maneira imprópria, associado ao ódio e à agressão contra os judeus. Esses tipos de males foram absolutamente errados e nunca devem se repetir. O apóstolo Paulo tinha uma forte origem judaica, Filipenses 3, versos 5 e 6. Embora ele fosse chamado por Deus para ser um apóstolo aos gentios, seu amor e compaixão para com os seus irmãos segundo a carne eram extremamente profundos. Ele escreveu: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Romanos capítulo 9, do verso 1 ao 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Romanos 10, verso 1. Na verdade, os verdadeiros cristãos deveriam amar o povo judeu, assim como a todos os demais povos, por sinal, deveriam compartilhar dos sentimentos de Paulo por ver o povo judeu e todas as outras pessoas experimentarem a plenitude do amor de Deus. Paulo afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Esse também deveria ser o nosso desejo. A praga do pecado deixou sua marca horrenda na história do mundo. Em todos os continentes e em várias épocas diferentes, diferentes grupos de pessoas oprimiram e exploraram indivíduos de outras origens, algumas vezes chegando ao extremo do genocídio. Essas divisões podem se basear em raça, religião, geografia, política ou ideologia. Em algumas situações, dependendo da época e das circunstâncias, algum grupo foi perseguidor ou foi alvo de perseguição. Apesar dos inúmeros fracassos da humanidade, Jesus trouxe uma mensagem de paz e perdão. O Senhor diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. O apóstolo Paulo reitera essas palavras de Jesus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, verso 14, 17 ao 21. Ninguém que verdadeiramente nasceu do Espírito de Deus demonstrará uma atitude de hostilidade ou ódio contra qualquer grupo de pessoas ou contra qualquer indivíduo. Um filho de Deus não deseja mal a pessoa alguma. Infelizmente, esse ideal, esse padrão estabelecido de acordo com a justiça de Deus, está longe de ser a norma em toda a experiência humana.
Tendo esse entendimento como pano de fundo, vejamos a situação específica do ponto de vista histórico. Devido à sua longa e duradoura história, os judeus do primeiro século costumavam estar isentos da exigência de terem de adorar os deuses romanos, inclusive os imperadores, os que lhe davam um grande benefício. Enquanto os cristãos eram vistos meramente como uma seita judaica, eles, especialmente os cristãos judeus, também se beneficiavam dessa vantagem. É possível que, com o passar do tempo, certos grupos judeus, como o de Esmirna e Filadélfia, tenham se recusado a reconhecer os cristãos judeus como membros da sinagoga. Com esse ato, eles teriam perdido a isenção da adoração ao imperador, deixando-os sujeitos à perseguição romana. Se esses cristãos estavam enfrentando portas fechadas e sendo excluídos de debaixo dessa proteção, isso poderia ajudar a explicar o fato de Jesus dizer-lhes: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Em outras palavras, os outros podem ter deixado vocês do lado de fora, mas eu estou abrindo o caminho para vocês. Também é possível que houvesse simplesmente certos líderes judeus nestas cidades que tinham atitudes hostis contra os cristãos. Provavelmente, elas não eram tão intensas quanto a atitude que Saulo de Tarso havia exibido muitos anos antes, mas eram significativas o suficiente para Jesus as mencionar e eram, sem dúvida, uma fonte de dor e consternação para os cristãos dessas comunidades. Seja o que for que tenha acontecido no passado, é importante termos um amor piedoso e respeito por todas as pessoas. Com relação aos antissemitismo mencionado anteriormente neste capítulo, os cristãos modernos devem evitar as ciladas que os aprisionam, muitos no passado. Nenhum grupo de pessoas deve ser julgado com base nos eventos do passado distante. As pessoas ignorantes e intolerantes que se referiram aos judeus como assassinos de Cristo, faria bem em lembrar que os romanos, gentios, também estiveram envolvidos na crucificação de Jesus. Devemos condenar todo o povo gentio por causa do que alguns romanos fizeram há 2000 anos? É claro que não. A verdade é que os pecados de todos nós foram a razão de Jesus ter ido para a cruz. Ele morreu porque você e eu precisávamos de perdão. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, derramando o seu sangue e pagando o preço a fim de que pudéssemos ser redimidos de volta para Deus, ele clamou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se quisermos ser semelhantes a Cristo, nossa atitude deve ser a mesma para com todos aqueles que podem ter nos ferido em algum momento. Também é importante conceder perdão aos outros, porque todos nós pecamos igualmente. Apesar de tudo, Jesus se apresentou segurando a chave de Davi e colocou diante dos cristãos de Filadélfia uma porta aberta. Essas eram pessoas que tinham uma promessa e um potencial. Assim como todos os cristãos, era necessário que tivessem uma percepção clara de Jesus e que perseverassem em fidelidade enquanto seguiam na sua jornada rumo ao destino e à recompensa celestial. Oração. Senhor, mesmo que eu sinta que minha força é pequena e que meus recursos são limitados, tu ainda és um Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Mesmo que as pessoas se oponham a mim e me façam mal, sou grato porque me dás a graça para amar, perdoar e ter misericórdia. Ajuda-me a rejeitar uma atitude de amargura ou vingança para com qualquer pessoa e que eu possa sempre confiar em ti como o meu defensor. Amém. E aqui concluímos o capítulo 16. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.